era focado na Amazônia para sempre? Veio para a Amazônia depois de eu sempre tive na Amazônia, né? A floresta sempre me encantou, eu sou um defensor de árvores, eu tenho aqui uma arvorezinha aqui nessa medalha. Quando nós estivemos lá gravando uma minissérie, percebemos o fogo, o desperdício, aquela fumaça e aquelas árvores imensas, aquelas majestades, né? E olhamos um para o outro, Cristiano e eu, nas caminhadas que fazíamos por algumas desses passeios. Juca de Oliveira comentou, puxa, eu já estive gravando há um ano atrás aqui em Rondônia, quis fazer um movimento, mas não encontrei parceiros, aí nós dissemos, agora encontrou. E ele redigiu um texto, que foi o texto que nós repassamos para o Brasil inteiro para serem assinado, e eu acrescentei no finalzinho a frase que é de minha autoria, que é hora de enxergar nossas árvores como monumentos de nossa cultura e história, nós somos o povo da floresta. Essa frase é minha. E daí esse movimento teve os desdobramentos que teve. Eu participei de várias reuniões com as ONGs amazônicas, com os movimentos amazônicos, visitei tribos indígenas, visitamos com o Exército as fronteiras brasileiras, vendo o trabalho que eles fazem no país e na região amazônica. Estivemos com políticos, com empresários, com cientistas, estivemos no Senado fazendo uma vigília noturna, em que Cristiano e eu discursamos e outros políticos também, e finalmente entregamos o manifesto ao presidente Lula, que se comprometeu assinando o manifesto e se comprometeu com algumas metas que nós propusemos a ele, né? As metas eram simples, era o desmatamento zero até 2015, como já havia sido previsto, quer dizer, não era nenhuma intenção fora dos parâmetros, era uma coisa possível de se conseguir, que agora parece que já não vão pular fora do compromisso. Depois pedimos para que as instituições científicas na Amazônia estivessem mais ligadas e começássemos a inventar ou refazer uma instituição a nível da Embrapa, por exemplo, que cuidasse estritamente dos assuntos florestais, que pesquisasse na floresta, uma universidade da floresta, que utilizasse todos esses recursos que a gente já tem dessas instituições, o Instituto Guild, o INPA, para que tivéssemos um conhecimento florestal de matas heterogêneas, porque não existe no mundo nenhum modelo de desenvolvimento sustentável de floresta tropical que tenha dado certo. Como é um processo muito lento, o primeiro corte é hoje, o segundo é daqui a 30 anos, o terceiro são 60 anos, não existe no mundo um projeto que tenha dado resultado suficiente para que você diga, isso dá certo. Inclusive, o que eu disse no dia lá com o presidente Lula, que ele tinha um papel muito importante, porque não existia no mundo um presidente com a aprovação que ele detém. Não existe nenhum no mundo um presidente que preside um país que detém a maior floresta tropical do mundo. Não existe um presidente que esteja vivendo todas essas vantagens, no nosso caso, neste momento que se fala em tanto de mudanças climáticas. E que eu achava que ele já tinha chegado num ponto que ele tinha conseguido tudo que um brasileiro pode querer, né? Ser 2 vezes o presidente do seu país e poder direcionar as coisas como com a intenção própria. E disse ainda que eu esperava que ele ganhasse o Prêmio Nobel da Paz se ele fizesse essa atitude, se ele tivesse essa atitude de dizer agora em Copenhague, por exemplo, nossas metas são essas e eu, como presidente do Brasil, vou lutar nesse meu último ano de mandato a qualquer custo para preservar a floresta amazônica, e o compromisso meu de um presidente do país que detém a maior floresta da Terra será esse: eu me comprometo a não desmatar. Ele ganha o Prêmio Nobel da Paz, porque todo o resto do mundo vai elogiá-lo, que ele é o cara que detém esse potencial. E ele falou o que para você? Que ele pensou na ideia, mas não me disse nada, né? Porque eu gostaria que ele dissesse, claro, boa ideia, vamos lá. E não foi isso que aconteceu. Bom, então nós cumprimos essas etapas todas com o manifesto e agora estamos tentando fazer com que continuamos a educar as pessoas e a falar sobre esse assunto, porque é imprescindível que nós tenhamos agora, seja que candidato for,
Nós temos que ter um presidente que tenha no seu programa de governo o desenvolvimento sustentável como espinha dorsal. Nós queremos desenvolvimento, claro, nós queremos o Brasil, um país competitivo, um país de primeiro mundo, com educação, saúde para o seu povo. Nós queremos uma agricultura forte como é a nossa, com respeito ao meio ambiente. Nós queremos manter o meio ambiente que o Brasil ainda detém, já perdeu muito, né? Afinal de contas, nós éramos um país inteiro de grandes florestas, muita água. Hoje nós já perdemos muito disso. Então, o presidente, o candidato a presidente, que não apresentar convictamente um plano de governo que baseado no desenvolvimento sustentável, ele será um presidente fracassado. E a população tem que entender disso, tem que entender isso. O que você acha do trabalho da senadora Marina Silva e quando ela era ministra do Meio Ambiente também? Bom, a Marina teve um papel importantíssimo, né? Porque ela era uma pessoa que veio do seringal, ela sabia o problema dos povos, que os povos da floresta enfrentavam, e ela teve, nesses quase 6 anos de governo, ela conseguiu, com ferramentas que ela criou, que o Ministério criou, impedir desmatamento, prever outras ações contra o meio ambiente. Ela conseguiu articular dentro do Ministério muitas coisas importantes em relação aos povos, as áreas indígenas que foram demarcadas e tudo mais. Mas ela faz parte de um governo que não tem a visão ambiental. É a mesma coisa com o secretário Mink, que é uma pessoa, tem o ministro Mink. Eu tenho certeza que ele individualmente, como pessoa, ele tem um comprometimento muito grande às relações, às causas ambientais. Mas ele está trabalhando num governo que não tem. Entendeu? Então fica difícil para uma pessoa, fica até muito mais difícil, né? Eu acho que o papel da Marina e o papel dele é muito difícil, muito exaustante, sabe? Porque você trabalha, sendo que você tem um muro do outro lado impedindo você de fazer as ações que têm que ser feitas, o controle, a ilegalidade, que é imensa, né? A gente percebe que a ilegalidade talvez seja o problema principal dessa história toda. O problema da terra é complicado também. Você tem que poder ser dono da terra. O proprietário de terra tem que ter certeza, essa terra é minha, eu posso plantar, eu posso cultivar, sem invasão de movimentos que me tirem a propriedade da terra. Por que eu vou investir na minha terra se amanhã eu posso perdê-la e perder todo o investimento feito e tudo mais? Então eu acho que ambos fizeram um trabalho excelente, mas ambos estavam num governo que não pensa que meio ambiente é a espinha dorsal de uma política sustentável de governo. Você não acha que é pouco divulgado pro povão, digamos assim? O congresso que a gente esteve ontem com o Al Gore, poucas pessoas têm a oportunidade de ouvir isso, ouvir você. Eu estou te ouvindo agora, mas de ouvir o Al Gore. A função minha e da Cristiane e do Juca foi justamente fazer com que as pessoas no país inteiro nos ouvissem. E ouvissem por quê? Porque, de certa forma, o fato de nós estarmos na televisão, em horário nobre, fazendo uma novela, ou no teatro, ou dando uma entrevista qualquer que seja, as pessoas querem nos ouvir. Então, a responsabilidade nossa era muito maior do que qualquer responsabilidade que nós podíamos imaginar que teríamos, porque cada mês que passa, cada dia que passa, e foram 2 anos nessa luta, a gente percebe da importância do trabalho, que é um trabalho para o resto da vida, né? É um trabalho não remunerado, não ganhamos nada para isso, mas ganhamos uma satisfação enorme, pelo menos no futuro, em chegarmos para trás. Eu espero que esteja tudo preservado e a gente tenha conseguido dar essa volta por cima nesses efeitos todos que estão afligindo a humanidade, mas também, se isso não acontecer, eu vou olhar para trás e vou falar assim, bom, eu tentei. Obrigada, Vitor. Foi um prazer te ouvir, aprendi bastante também hoje e te desejo toda a sorte do mundo nessa sua empreitada aí com o meio ambiente. A gente está junto aí na briga. Para nós, né? Você também está na luta. Estamos todos na luta. Tá bom, obrigado.